casa do Senhor, amém? Que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. Aleluia. Mas vai estar orando, aleluia, Jesus, e dando ensinamento em Lucas 3, do 1 ao 20, aleluia, Jesus, onde fala o ministério de João Batista, aleluia, Jesus. Lucas, do 1, versículo 1, ao 30, versículo 3, do 1 ao 30, aleluia, Jesus. Então vamos ler a leitura que Deus nos deu. É notícia dos impérios de Tibério, César, sendo Pôncio Pilato presidente da Judéia, Herodes, governante da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconique, Elisânia, tetrarca de Abrene, sendo Anas e Caifás, sumo sacerdote, veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, que percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro da palavra do profeta Isaías, que diz: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todos o vale se encherá e se abaixará todas o monte. Eu tenho, eu que o tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão, e todas a carne verá a salvação de Deus. Dizem, pois, João à multidão, que saia para ser batizado por ele, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produz, pois, fruto digno de arrependimento, e não comecei a dizer: em vós mesmo temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até desta pedra pode Deus suscitar filho. E Abraão, e também já está posto o machado, a raiz das árvores, todas as árvores, pois que não dá bom fruto, corta e se lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Respondendo ele, disse-lhe: quem tiver
duas túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira. Para ser batizado, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Ele lhe disse: Não peçais mais do que o que vós está ordenando. E uns soldados interrogaram também, dizendo: E nós que faremos? E ele lhe disse: A ninguém trate mal, nem defraudei, e contentais vós com o vosso soldo. Estando o povo em expectação, repensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu na verdade batizo vós com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alpargatas. Esse vós batizará com o Espírito Santo, com fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua ira, e juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo, sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodes, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda está a de encerrar João no câncer. Aleluia. Senhor Jesus, Pai do céu e da terra, isso é eu nessa casa, que Senhor me deu, restaurando e falando pelo amor. Aonde o Senhor possa me dar a palavra e sabedoria, Senhor, para esse ensinamento que a gente está passando para os seus filhos, Senhor. O Senhor vai cuidar de mim e de nós todos. Amém? Então, abra a Bíblia aí em Lucas 3, 1 ao 20. Continua comigo. O tema, o chamado ao arrependimento e preparação para a vinda do Messias. Contexto: João Batista inicia seu ministério pregando no deserto da Judéia, proclamando o arrependimento para o perdão dos pecados e preparando o caminho para a vida do Messias. Ele chama as pessoas a se arrependerem de seus pecados
religiosas e sociais que não correspondem à verdadeira prática religiosa e sociais, que não a verdadeira transformações. Ele enfatiza que o bem mais poderoso do que ele viria, referindo-se a Jesus, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O ministério de João Batista é fundamentais porque prepara os corações das pessoas para a chegada de Jesus. Destacando a necessidade de arrependimento, transformações interior. João não apenas proclama a necessidade de mudança, mas também ensina que o arrependimento deve ser demonstrado por ações concretas de justiça e compaixão. O chamado de João a viver de forma digna ante o reino de Deus é uma mensagem temporal para todos os cristãos. O arrependimento como preparação para o reino de Deus, João enfatiza que o arrependimento é necessário para receber a vida do Messias. Não basta reconhecer o pecado, mas é essencial uma mudança. De vida que reflita essa transformação interna. Fruto do arrependimento. João desafia as pessoas a mostrarem evidência prática de seu arrependimento. Como? A partir com os necessitados e justiça na relação interpessoal e arrependimento verdadeiro resulta em fruto visível de mudança. Aleluia. A obediência de Jesus
aos seus pais. Apesar da sua sabedoria e identidade divina, Jesus retornou com seus pais para Nazaré. E foi submisso a eles. Isso demonstra sua humildade e exemplo de obediência que Ele nos dá, mesmo tendo autoridade sobre todas as coisas. A sabedoria de Jesus, mesmo em sua juventude, nos ensina que devemos buscar a sabedoria de Deus. Desde cedo, é colocar nossa vida sobre sua orientação. Assim como Jesus priorizou fazer a vontade do Pai, nós também devemos buscar em todas as áreas de nossa vida saber a viver segundo a vontade de Deus. Além disso, a obediência de Jesus aos seus pais nos lembra da importância da honra e respeito às autoridades que Deus coloca sobre nós. Nós devemos buscar o Senhor Jesus. Aqui o batismo de Jesus, em Lucas 3, 21 e 22. Está escrito assim na Bíblia. Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele ao céu, olhando ele ao céu, se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corporal, como uma pomba. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti tenho comprazido. Foi batizado com o Espírito Santo, assim é nos batismos também. Aqui, autenticações de Jesus com humildade e aprovações do Pai. Jesus, embora sem pecado, se submete ao batismo de João no Rio Jordão. Esse ato é significativo, pois demonstra suas identificações com a humanidade pecadora e sua humildade em cumprir toda a justiça ao ser batizado. O céu se abriu e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de uma pomba. Uma voz do céu, identificado Jesus como o Filho amado,
de Deus confirma a missão divina de Jesus e sua total provação para parte do Pai. O batismo de Jesus não foi necessário para a sua purificação, mas foi um ato de identificações com os pecadores. É uma demonstração de sua obediência ao plano de Deus para os cristãos. O batismo representa a união com Cristo em sua morte. E ressurreições é um sinal de obediência e fé. Jesus, ao ser batizado, também inaugura o modelo de batismo para ser seguidor que se torna participante de sua obra redentora. Aleluia. Identificações com a humanidade. Jesus, sendo sem pecado, não precisava de batismo, mas se submete a ele para ser identificado com os pecadores. Ele se coloca ao lado da humanidade, compartilhando suas condições e cumpre a vontade de Deus. A vida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de uma pomba, simbolizando o poder e a autoridade divina que acompanha a missão de Jesus. Esse evento marca o anúncio de seu ministério público. A voz do Pai. A voz do Pai do céu confirma a identidade de Jesus como Filho de Deus. Expressa seu prazer e aprovações em sua vida. Eles são esta revelação pública de sua identidade divina, essenciais para o início de seu ministério. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus nos ensina tudo. A vida do Messias aponta para Jesus como aquele que viria para vacilar com o Espírito Santo e com fogo, revelando sua superioridade. João reconhece sua própria missão. Como preparatória, destacando a grandeza daqueles que viria após ele. O chamado de João para o arrependimento continua válido hoje como cristão. Devemos refletir sobre nossa vida e buscar viver de maneira digna
do Evangelho, demonstrando fruto de arrependimento genuíno. O arrependimento não é apenas um ato inicial, mas uma prática continua de transformações, devendo também estar atento à vida de Cristo, e viver à luz de sua chegada, preparando nossos corações para ser habitados por seu Espírito. Aleluia, Jesus. O batismo de Jesus nos ensina sobre a humildade e a obediência, mesmo sendo filho de Deus. Ele se submete ao batismo para cumprir a vontade do Pai. Isso serve como um exemplo para todos os cristãos, mostrando-nos a importância de viver em obediência a Deus e de nós identificamos com Cristo em sua obra redentora. O batismo cristão não é apenas um ato de arrependimento, mas também uma identificação pública com Cristo, marcando o início de uma nova vida. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa leitura. Que a próxima que nós vai estar aprendendo é a genealogia de Jesus. Você tem a Bíblia, você pode estudar, que está em Lucas 3, do 23 ao 38. Lucas 3, do 23 ao 38. Então, durante a semana vai lendo, estudando essa leitura. Que é a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus. Senhor Jesus, agradeço, Senhor Pai, por essa missão que o Senhor me deu, essa leitura, aleluia, Jesus, aonde estou passando para o seu povo, para os seus filhos. O Senhor me dá sabedoria para estar passando o seu povo em nome de todos Jesus. O Senhor abençoe meus filhos, minha família, à noite, terminar os meus para mim, minha esposa, meus filhos, meus netos, meus cunhados, todos nós, minha família. Agradecendo esse dia todo dia, à noite está pensando, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar nessa palavra. A graça do Senhor Jesus, Filho do amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos. Diga amém. Você que diga amém. Cumprimento